Existem 3 erros cruéis que não são cometidos por qualquer um, mas sim por aquelas mentes mais afiadas, as que a sociedade, e talvez você mesmo, chama de inteligentes. Não estamos falando de gafes comuns ou falta de atenção, mas de padrões profundos, quase paradoxais, onde a própria inteligência se torna a arquiteta da sua própria armadilha. A verdade é que, para quem tem uma capacidade de processamento acima da média, o cérebro, essa máquina espetacular, pode começar a operar em excesso, supercomplicar o simples, ou se fechar em uma fortaleza de certezas. O primeiro desses erros é a temida paralisia por análise. Sabe aquela sensação de ter tanta informação, tantas opções, que no fim das contas você não faz nada? O indivíduo inteligente tem uma capacidade incrível de coletar dados, de ver todas as nuances, todos os prós e contras, os riscos ocultos e as oportunidades potenciais. Para ele, uma decisão simples como escolher um novo smartphone ou um novo caminho para o trabalho pode se transformar numa epopeia, numa maratona mental de horas a fio. Ele quer ter certeza absoluta, antecipar cada cenário, minimizar cada falha. É como se a mente se recusasse a apertar o botão play até que todos os "se" fossem respondidos, todos os ângulos explorados. Imagine a Maria, uma engenheira de software brilhante. Ela foi convidada para liderar um projeto inovador, mas que exigia uma curva de aprendizado íngreme e decisões rápidas em território desconhecido. Maria, com sua inteligência aguçada, começou a pesquisar. Leu todos os artigos, comparou todas as metodologias, simulou cada risco possível. Passou semanas imersa, montando tabelas e fluxogramas complexos, enquanto a equipe esperava um direcionamento. O prazo apertava, a ansiedade dela crescia. Ela sabia demais para agir com a simplicidade necessária. O que para outros seria um desafio estimulante com espaço para erros e aprendizado, para Maria virou um pântano de "e se?". No fim, a empresa teve que redesenhar o projeto para se adequar ao tempo perdido, e a oportunidade de inovação foi diluída. A inteligência dela, que deveria ser uma alavanca, acabou se tornando uma âncora pesada. A neurociência explica um pouco disso. O córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento e tomada de decisões complexas, funciona com uma capacidade limitada. Quando a mente inteligente o sobrecarrega com infinitas possibilidades, ele entra em modo de defesa, e a melhor defesa, muitas vezes, é simplesmente não decidir, não agir. É um loop de feedback negativo. Quanto mais você pensa, mais opções complexas aparecem, mais difícil fica decidir, e mais você pensa. O medo de cometer um erro é amplificado pela capacidade de visualizar todas as consequências negativas, transformando a inteligência em um campo minado emocional. É um fardo sutil, que muitos inteligentes carregam sem nem perceber, pensando que estão sendo cautelosos, quando na verdade estão apenas paralisados. E se eu te disser que a busca incessante pela certeza é uma das maiores ilusões da mente inteligente? Não é apenas na hora de decidir um projeto que essa armadilha age. Ela nos leva ao segundo grande erro, a blindagem da certeza. Pessoas inteligentes, por terem frequentemente razões lógicas para suas crenças e por terem sido recompensadas por estarem certas ao longo da vida, desenvolvem uma resistência quase impenetrável a ideias que contradizem suas convicções. É o viés de confirmação em seu estado mais potente. Pense no Dr. Ricardo, um economista renomado, cujas teorias foram publicadas em diversos periódicos importantes. Ele construiu uma carreira baseada em um modelo econômico específico e obteve muito sucesso validando suas ideias. No entanto, o mundo mudou, surgiram novas variáveis, e dados recentes começaram a apontar falhas em seu modelo. Colegas mais jovens, com abordagens diferentes, tentavam apresentar essas novas perspectivas. Mas o Dr. Ricardo não conseguia ouvir. Cada argumento contraditório era imediatamente rebatido com exemplos do passado, com a complexidade de suas próprias teorias. Ele não estava sendo arrogante de forma consciente, mas sua inteligência, sua experiência e o sucesso que elas lhe renderam, criaram uma barreira mental. Ele, que outrora fora um explorador de ideias, tornou-se um guardião de uma verdade já estabelecida.
Sua mente brilhante, acostumada a processar e defender complexidades, era agora incapaz de abrir espaço para o simples questionamento. Ele não errava por burrice, mas por uma superproteção de sua própria inteligência. Carl Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para o mundo. Para a pessoa inteligente, a persona do sábio, ou do entendido, pode ser tão forte que qualquer ameaça a essa imagem é vista como uma ameaça à própria identidade. Admitir que estava errado não é apenas uma questão de mudar de ideia, é como se fosse um abalo sísmico na estrutura do seu ego intelectual. É doloroso. A dificuldade em desaprender ou em aceitar novas evidências não surge de uma falta de capacidade cognitiva, mas de uma profunda aversão à dissonância. O cérebro inteligente, por ser tão eficiente em construir coerência interna, odeia quando essa coerência é quebrada. E é por isso que ele encontra mil e uma maneiras sofisticadas de justificar suas crenças e desqualificar o que as contradiz. Isso não é apenas sobre teimosia. É sobre um mecanismo de defesa tão bem construído que nem a própria pessoa inteligente o percebe. Ela se sente justificada, lógica, imbatível em seus argumentos. Mas essa imbatibilidade é a sua própria prisão. Ela impede o crescimento, a adaptabilidade, a verdadeira inovação. Quando a inteligência se torna um escudo intransponível, ela deixa de ser uma ferramenta de exploração e se transforma em uma gaiola dourada. E essa gaiola nos leva ao terceiro erro, talvez o mais irônico de todos. Já se pegou buscando a solução mais elaborada para um problema que, no fundo, era bastante simples. Esse é o terceiro erro que só pessoas inteligentes cometem: o desprezo pelo óbvio, a busca incessante pela complexidade inútil. Mentes afiadas têm uma inclinação natural para encontrar padrões, para construir sistemas, para ver interconexões onde outros veem apenas o caos. Isso é uma superpotência, claro. Mas e se essa superpotência começar a superestimar a complexidade e a subestimar a simplicidade? Vamos pensar na Sofia, uma gerente de projetos com um QI impressionante. Ela foi encarregada de otimizar um processo interno de comunicação que era, para ser franco, um caos. As pessoas reclamavam que as informações se perdiam, que não sabiam quem estava fazendo o quê. Sofia mergulhou no problema. Ela criou diagramas de fluxo de dados de 20 páginas, propôs a implementação de um software de gerenciamento de tarefas caríssimo e que exigiria meses de treinamento, e desenvolveu um sistema de métricas complexo para acompanhar cada etapa. Ela estava orgulhosa de sua solução robusta. Mas a equipe, na prática, continuava perdida. O que Sofia não percebeu é que o problema real não era a falta de um sistema complexo, mas a falta de uma reunião semanal de 15 minutos e um mural simples de tarefas em andamento. Ela desprezou o óbvio porque parecia muito fácil, muito básico, indigno de sua inteligência. A busca pela complexidade, muitas vezes, é uma forma de validação. Pessoas inteligentes são elogiadas por suas análises aprofundadas, por suas soluções, fora da caixa. Elas associam a complexidade ao valor. E, inconscientemente, começam a acreditar que se uma solução é simples, ela não pode ser boa o suficiente, ou não pode ter sido pensada por alguém tão inteligente quanto elas. É uma espécie de vaidade intelectual. O ego da mente inteligente se alimenta da dificuldade. Soluções simples não exigem a mesma ginástica mental, não oferecem o mesmo brilho da inovação complexa. Mas a vida, muitas vezes, recompensa a eficácia, não a elegância intelectual. O desprezo pelo óbvio pode levar a um afastamento da realidade. Enquanto a mente inteligente se perde em teorias e modelos, o mundo real opera com suas próprias regras, muitas vezes mais simples e diretas. É como o acadêmico que descreve o amor em termos de reações químicas e sociologia, perdendo a essência da experiência humana. Ou o estrategista que desenvolve um plano de negócios que parece perfeito no papel, mas que falha miseravelmente porque ignora o comportamento humano básico. A psicologia comportamental nos mostra que a simplicidade muitas vezes é o caminho mais curto para a ação e para o sucesso. Mas para a mente inteligente, é preciso desaprender a valorizar a complexidade por si só.
É preciso ter a humildade de admitir que nem toda solução precisa ser uma obra de arte intelectual, e que às vezes, a melhor solução é a mais direta, a mais acessível, a mais óbvia. Essa é uma das lições mais difíceis para quem sempre foi aplaudido por sua capacidade de desvendar o complexo. Então, você se reconheceu em algum desses padrões? A paralisia pela análise, a blindagem da certeza, ou o desprezo pelo óbvio? Esses não são traços de caráter ou falhas morais. São subproduto de um cérebro poderoso, que, sem o devido autoconhecimento e vigilância, pode se voltar contra si mesmo. A inteligência, por mais valiosa que seja, é uma ferramenta, não um fim em si. Quando ela se torna dogmática, inflexível ou excessivamente cautelosa, ela perde seu poder transformador. A chave para se libertar dessas armadilhas não é deixar de ser inteligente, mas sim aprender a usar a sua inteligência de forma mais consciente e equilibrada. É desenvolver a humildade intelectual para admitir que você pode estar errado, a coragem de agir mesmo na incerteza e a sabedoria de valorizar a simplicidade quando ela se apresenta. Jung nos convidaria a integrar nossa sombra, a reconhecer que mesmo nas mentes mais brilhantes, existem pontos cegos, vaidades sutis e medos profundos. O convite é para uma introspecção profunda. Observe como você aborda os problemas, como você reage a informações novas, como você toma decisões. Será que você está usando sua inteligência para expandir sua visão de mundo, ou para proteger uma versão já existente dela? A maior inteligência talvez não esteja em quão complexo você consegue pensar, mas em quão bem você consegue navegar a complexidade da vida, inclusive a sua própria. E isso, sim, é um desafio digno de uma mente verdadeiramente brilhante.